Estamos de volta com o nosso programa Síntese, com os destaques da última semana de trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal neste ano de 2010. Outro destaque da semana foi o julgamento da extradição número 1119, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Governo da República Tcheca versus Kicirada Patočka ou Kicirada Patočky. Inclusive uma curiosidade nesse sentido, dois nomes que são colocados com uma variação na grafia, exatamente por conta da equivalência que pode existir em relação à grafia pátria do cidadão, no caso da República Tcheca, e a sua equivalência em português. Então é muito comum que nos processos em que haja uma possível diferenciação, haja o registro de mais de um nome em relação particularmente as extradições, isso é muito comum de acontecer. E aqui se trata de um pedido de extradição que foi formulado pelo governo da República Tcheca, do nacional citado Kicirada Patočka ou Kicirada Patočky, pela suposta prática do delito de incumprimento obrigatório de alimentos, bem como pela pena aplicada pela Justiça da República Tcheca. Ele foi condenado a 3 anos ainda de reclusão na República Tcheca. Lá, os crimes que ele cometeu são chamados de malversação e furto. Nesse caso aqui, temos justamente por se tratar de uma extradição da questão da chamada dupla tipificação. No Brasil, no caso, estes crimes inclusive prescrevem em 8 anos, que já é um outro problema na balança para se analisar esse caso. Bom, especificamente com relação à dupla tipificação, primeiramente aquele esclarecimento de sempre que o importante não é o nome propriamente, há nomes muito curiosos, na verdade, mas a necessidade de verificação da equivalência na legislação brasileira. E especificamente, e pelo menos uma das acusações, houve problemas com a caracterização dessa dupla tipificação no caso dessa extradição, não é, Karina? Carlos, no caso, o ministro Ricardo Lewandowski, ele levantou um questionamento sobre essa dupla tipificação, essa dupla incriminação acerca do não cumprimento da obrigação alimentícia. O que acontece? Aqui no Brasil, quem deve alimentos vai preso? Num primeiro momento, nós poderíamos responder que ele pode sim ser preso em decorrência de uma prisão civil por conta do inadimplemento. Se houver uma justa causa para que haja esse inadimplemento, trata-se apenas de um ilícito civil. No entanto, o Código Penal traz um tipo penal que chama-se abandono material. Então, aquela pessoa que, porventura, deixa de pagar os alimentos que foram fixados por uma sentença judicial e não tem uma justa causa para esse pagamento, simplesmente eu não quero pagar, eu não quero saber desses filhos, eu não vou contribuir com nada, não havendo uma justa causa para que esse pagamento não ocorra, ele pode sim ser tipificado como um agente do crime de abandono material. No caso aqui dessa extradição, havia o pedido nesse caso era um pedido instrutório, porque lá havia um processo em andamento e havia esse não pagamento de prestações alimentícias, havia um pedido então para que ele fosse entregue para que cumprisse a obrigação em razão deste delito. O ministro Ricardo Lewandowski, no entanto, ele não conseguiu visualizar com os documentos trazidos no processo essa dupla tipificação, que aqui no Brasil seria o chamado abandono material. Isso porque, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, deveria se aferir se havia ou não a justa causa, justamente para se dividir, para se fazer a diferença entre o ilícito civil e o ilícito penal. Na verdade, nem todos aqueles que deixam de pagar alimentos são criminosos e podem ser taxados e enquadrados como abandono material. Então, haveria uma linha tênue chamada justa causa. Se houvesse a configuração da justa causa, não se trataria de ilícito, mas havendo, aí sim poderia se enquadrar no tipo penal. Como o ministro não visualizou informações suficientes no processo sobre essa justa causa, se ele tinha condições financeiras para manter essa outra família, enfim, aí ele argumentou inclusive que esse extraditando mora no Brasil já há um tempo, tem outra família aqui constituída. Enfim, são fatos e notícias e informações que buscar por essas informações seria adentrar ao mérito do pedido de extradição, quando, na verdade, todo pedido de extradição, ele tem a chamada contenciosidade limitada. Os ministros analisam os pressupostos diante dos documentos e informações trazidas, mas não podem adentrar ao mérito propriamente daquele pedido. Então, se vem uma condenação, um pedido
de entrega em razão de uma condenação, de uma sentença condenatória, os ministros não vão analisar se ele cometeu ou não cometeu efetivamente aquele crime, quais foram os motivos que houve aquela decisão. O que precisa é que essa decisão, né, seja fundamentada e venha respaldada junto com a documentação do pedido extradicional. Então, por entender que essa justa causa, a análise dessa justa causa seria adentrar ao mérito do pedido de extradição, o ministro preferiu atribuir, então, a ausência de dupla tipificação e não conceder a extradição para esse fim exatamente. Agora, como bem disse a Karina, se tratava aqui, no caso, de um pedido de extradição instrutório, porque há processo. Mas também havia as condenações caracterizando o segundo pedido, que é exatamente aqueles pelos crimes pelos quais ele foi condenado efetivamente. Mas aí a alegação apresentada pela defesa de que teria havido prescrição, especificamente na legislação brasileira. Vamos ver o voto do relator, trecho do voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski. Não cabe, evidentemente, nesses autos, avaliar a situação econômica do extraditando para saber se ele tem ou não capacidade de prestar os alimentos fixados na sentença estrangeira. Essa defesa deverá ser feita naqueles autos, se for o caso. Entretanto, a condição de revel naquele processo impede a responsabilização penal do requerido por obrigação que não tinha conhecimento, sendo certo que ele só estará obrigado depois de validamente intimado daquela sentença. Com essas observações, indefiro a extradição também no que concerne ao pedido de extradição e determino, então, que se expeça alvará de soltura em favor do nacional tcheco Sitrad Patoka, salvo se por outro motivo estiver preso. Anota a propósito que caberá ao Ministério Público Federal acompanhar e tomar as providências que julgar necessárias relativamente ao inquérito policial número tal instaurado para investigar o fato de suposta autoria do extraditando Sitrad Patoka de Oliver Georg Schnorr pelo crime previsto no artigo 319-A do Código Penal, noticiado às folhas 474 destes autos. Então, eu me permiti, senhor presidente, fazer uma leitura um pouco mais verticalizada deste caso, eu, de forma um pouco atípica, no que tange ao exame das extradições, eu fui obrigado, não digo adentrar no mérito da condenação, mas examinar exatamente o inteiro teor da acusação que se faz contra o extraditando para saber se há ou não dupla tipicidade. Como não há a ausência de justa causa para o inadimplemento da obrigação alimentar, eu entendi então que não se caracterizou esse requisito essencial da dupla tipicidade também no que diz respeito a esse pedido, segundo pedido que foi feito pela República Tcheca. Então, senhor presidente, pelo meu voto, eu estou decidindo pelo indeferimento da extradição relativamente a ambos os pedidos. O voto que foi seguido à unanimidade pelo plenário na sessão plenária desta última quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2010. Outro destaque da sessão plenária da quinta-feira, mandado de segurança 28.279. Relatoria da ministra Ellen Grace. Euclides Coutinho versus presidente do Conselho Nacional de Justiça. O mandado de segurança contra um acórdão do CNJ que declarou a vacância dos serviços notariais de registro cujos atuais responsáveis não tenham sido investidos por meio de concurso público de provas de títulos específico para outorga de delegações de notas de registro na forma da Constituição Federal de 88. Karina, fatiando aqui. Carlos, no caso, esse mandado de segurança foi interposto por conta da decisão do CNJ e porque o impetrante alegava direito líquido e certo a se manter naquele cargo, ao qual foi investido em 1993 por um decreto do Tribunal de Justiça e que, portanto, faria jus a permanecer neste cargo, não obstante não tivesse sido aprovado em um concurso para o exercício das suas funções. Vamos ao voto da ministra relatora Ellen Grace, que no seu respectivo voto manifestou particularmente a defesa da utilização do concurso público como forma de se chegar ao serviço público, inclusive nos serviços notariais. Como veremos, haverá divergência em relação ao ponto de vista manifestado pela ministra. Mas primeiro vamos ao voto, portanto, da ministra relatora Ellen Grace. A Constituição de 88 instaurou a legitimidade em relação ao provimento das serventias. Vivíamos até a promulgação da atual Constituição como se ainda estivéssemos no Império.
As titularidades de cartórios equivaliam na prática a algo parecido às extintas concessões de baronato, criando-se uma espécie de classe aristocrático-notarial atualmente inadmissível. Hoje, um jovem de origem modesta também pode sonhar em ingressar em tão importante atividade, sem depender de favores de autoridades, bastando para isso a sua vocação e a sua dedicação aos estudos jurídicos. A esta Suprema Corte foi legada a maior de todas as missões, ser guardiã da Constituição. Como juízes desta Corte, não podemos e não devemos transformar a Constituição em refém de leis e interpretações contrárias ao espírito da lei maior. Os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas. Os milhões de brasileiros e brasileiras que se debruçam diariamente sobre livros durante horas a fio a estudar em busca de um futuro melhor não merecem desta Suprema Corte resposta que não seja o repúdio mais veemente contra estes atos de designação ilegítimos. A tese defendida pelo impetrante faz letra morta do artigo 236, parágrafo 3º da Constituição e, por esta razão, não deve ser acolhida pela Corte. O que se busca, na verdade, e eu digo com a devida vênia aos defensores da tese, é reconhecimento de uma espécie de uso capião da função pública de notário ou registrador, obtido ao revés da letra constitucional, uma pretensão que entendo não admissível. Por isso, por todas essas razões, eu denego a segurança. O ministro Marco Aurélio divergiu. Vamos rever o voto e depois voltamos. Tenho uma fé, presidente, inquebrantável, na máxima segundo a qual se paga um preço por se viver em um Estado de Direito. E esse preço é módico, está ao alcance de todos. A observância restrita do arcabouço normativo, a observância restrita da Constituição Federal. E, evidentemente, não posso endossar o afã de se ter melhores dias no Brasil com, para mim, um verdadeiro recuo no campo cultural, corrigindo-se em que pese as limitações constitucionais considerada a passagem do tempo, corrigindo-se fatos e atos que, à época em que implementados, não estariam em harmonia com a ordem jurídica, seja a ordem jurídica retratada em diploma estritamente legal ou retratado na Constituição. Reafirmo que onde a Constituição quis afastar os efeitos da passagem do tempo, portanto, mitigando a segurança jurídica, esse princípio básico que é a segurança jurídica, ela o fez. E o caso concreto, por versar apenas a exigência do concurso público, não está previsto nessa mesma carta. Peço vênia à relatora e aos colegas que a acompanharam para entender que não claudicamos ao implementar inúmeras medidas acauteladoras, nesse caso concreto, em que o Conselho Nacional de Justiça, após mais de 5 anos, na espécie mais de 15 anos, veio a rever situações, portanto, consolidadas, e eu diria sacramentadas pela passagem do tempo. Concedo a ordem. A ordem
pelo plenário, não foi concedida, vencedor o voto da ministra Ellen Grace. Isso. Ministro Celso de Mello, ministro Marco Aurélio e ministro César Peluso divergiram do posicionamento, argumentando o princípio da segurança jurídica, já que esse serventuário estava na atribuição das suas funções já há 15 anos, há pouco mais de 15 anos, considerando que o decreto que o nomeou era de 93, feito pelo Tribunal de Justiça do próprio Estado. Então, nesse sentido, eles acabavam concedendo a ordem para que ele fosse mantido no cargo, desconstituindo, portanto, a decisão do CNJ, que declarava a vacância de todos esses cargos que não foram preenchidos por concurso público. Mas esse não foi o entendimento da maioria dos ministros no Supremo da quinta-feira. E vamos para mais destaques da semana, mais exatamente do dia 17 de dezembro de 2010, sessão plenária de encerramento na sexta-feira, encerramento do ano judiciário de 2010. Extradição 1214, relatoria da ministra Ellen Grace. Pedido de extradição formulado pelo governo americano do colombiano Néstor Ramón Caro Chaparro, pela prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de dinheiro. Vamos direto ao voto da ministra relatora Ellen Grace. Os argumentos supramencionados são fortes e consistentes e com eles compartilho para acolher o pedido formulado pelo governo norte-americano. Não vislumbro qualquer mácula ou óbice ao acolhimento do pedido. As assertivas da defesa não foram capazes de infirmar a pretensão do Estado requerente, principalmente a alegação de que a tipificação penal teria sido confusa, lembrando que o item 22 da promoção ministerial bem abordou esta questão. Outro sim, assinalo, referindo inclusive que a defesa reconhece que houve uma suficiente descrição fática. Outro sim, assinalo quanto à necessidade de se descontar o tempo de prisão cumprido pelo extraditando no Brasil, tão logo ele seja entregue ao governo dos Estados Unidos da América, e que deve o Estado requerente ser devidamente informado dessa condição, comprometendo-se a fazer valer a eficácia do Instituto da Detração, bem como a proceder à comutação da pena de prisão perpétua, no caso de condenação, em pena de prisão por, no máximo, 30 anos. Em suma, presentes todos os requisitos legais previstos na Lei 6.815, bem como no acordo de extradição firmado entre o Brasil e os Estados Unidos, defiro o pedido de extradição instrutória nos exatos termos em que foi formulado. O voto da ministra Ellen Grace foi acompanhado pelo restante do plenário, portanto, concedida a extradição, não é, Karina? Concedida a extradição por votação unânime e já que presentes os pressupostos tanto da dupla punibilidade, já que foi descartada a prescrição, e também da dupla tipicidade, os crimes também as condutas também são tipificadas pela legislação brasileira. Karina, houve ainda a extradição 1204, a extradição 1200, quer dizer, foram pelo menos 3 extradições, houve até um recurso também, uma outra extradição, além de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 932, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Um grande número de processos também julgados nesta sexta-feira. Carlos, ao todo nós tivemos 10 processos e, como você disse, 3 extradições, uma deferida por votação unânime e totalmente, e outras 2 deferidas apenas parcialmente, mas tudo por votação unânime. Por conta dessa votação célere, nós tivemos 10 processos, incluindo essa ação direta de inconstitucionalidade, que envolvia uma lei do Estado de São Paulo, que previa, dentre vários dispositivos alegados inconstitucionais pela OAB, um deles, o artigo 18 da lei originalmente atacada e depois o artigo 114 da lei complementar da instituição no Estado de São Paulo, versava que apenas não poderia haver no mesmo procedimento ou no mesmo processo, simultaneamente, mais de um órgão do Ministério Público atuando. Com relação a esse dispositivo da lei, apenas os ministros julgaram procedente a ação direta de inconstitucionalidade, vencidos os ministros Marco Aurélio e César Peluso, e que julgaram improcedente, dizendo então que essa matéria era matéria de direito processual civil e que, portanto, da competência privativa da União legislar sobre esse assunto. O que se discutiu, na verdade, durante o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, não era se 2 ou mais órgãos do Ministério Público poderiam atuar no mesmo procedimento, mas se essa matéria era matéria de direito processual civil ou não. Daí a entender, por maioria, que houve a usurpação da competência da União. Esse fato pode acontecer, mas
mas uma lei federal apenas que pode determinar essa possibilidade ou essa impossibilidade de atuação simultânea de 2 órgãos do Ministério Público. E, por sinal, foi o último julgamento desta sessão plenária, o último julgamento do ano, na realidade, no plenário do Supremo Tribunal Federal. A partir daí, encerrada a parte judiciária, a parte relativa a processos da sessão plenária, e deste ponto em diante aconteceu o encerramento do ano judiciário com o relatório de atividades pelo presidente da Corte, ministro César Peluso, e os números relativos ao desempenho do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário como um todo, dados inclusive disponíveis no site www.stf.jus.br, e o encerramento do ano judiciário de 2010. Vamos ver um trecho da manifestação do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso. Gostaria de, em primeiro lugar, de cumprimentar a cada um dos senhores ministros e pelo esforço desenvolvido e que resultou nesses dados concretos que, evidentemente, são o produto de uma obra coletiva. Assim como agradeço também a coparticipação da Procuradoria-Geral na pessoa do Roberto Gurgel, dos advogados públicos e privados, sem cujo trabalho, evidentemente, a Corte não realizaria suas funções. E desejo a todos, em nome também da Corte, além de agradecer também, em particular, como não podia deixar de ser, ao esforço dos nossos servidores, sem cujo apoio também a nossa ação seria absolutamente frustrada, mas quero desejar a todos, em nome desse tribunal, as festividades aí com muita saúde, muita alegria a todos, e que tudo aquilo que o sistema judicial, encarnado nas ações concretas do Supremo Tribunal Federal, deixem de ser para o ano apenas o prenúncio de um desenvolvimento mais adequado das nossas atividades e que seja uma visão de garantia de que o Supremo Tribunal vai avançar no cumprimento da sua grande missão e com isso consolidar o avanço de uma sociedade democrática mais fraterna e mais solidária. Bom sucesso a todos. Declaro encerrado este ano judicial. E assim, encerrada não apenas a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal da sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2010, mas também os trabalhos do plenário para este ano de 2010. E assim nós encerramos também o nosso síntese de hoje, com a expectativa para o retorno a partir de fevereiro, com as sessões plenárias, os destaques das sessões plenárias, que você, claro, vai acompanhar ao vivo, em direto do plenário. Portanto, Karina, já desejando aos nossos telespectadores um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, para você também, é claro. Igualmente. E lembrando que durante esse período teremos as reprises dos melhores momentos do direto do plenário, dos melhores programas com as principais decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E encontro marcado, portanto, Karina, para novas sessões plenárias já em 2011. Em 2011, em fevereiro, com o direto do plenário, síntese, se Deus quiser. Com toda certeza. Para você, amigo, obrigado como sempre pela audiência e continue conosco na TV Justiça.